Da terra ao metal. Metais da terra. Já parou para pensar no quanto os metais são importantes e estão presentes em nosso dia a dia? Se olharmos ao redor, veremos que quase tudo que nos circunda conta com a presença dos metais. Eles estão nos meios de transporte, nas construções, nos diversos objetos e tecnologias. Até a natureza e nosso próprio organismo são constituídos por elementos metálicos que são indispensáveis para várias de nossas funções vitais. Mas afinal, você sabe o que são metais? Os metais são elementos químicos, ou uma substância formada por elementos metálicos, que possuem características físicas e químicas específicas. Características como brilho, boa condutividade térmica e elétrica, maleabilidade, ele pode ser moldado sem quebrar. Ductilidade, pode ser esticado em fios. Possui alta densidade e ponto de fusão. Os metais estão presentes na crosta terrestre. São encontrados na natureza em sua forma pura e, principalmente, são elementos presentes em minérios. O mais comum é serem encontrados na forma de compostos minerais, ou seja, dentro de minérios, que são extraídos e processados para se obter o metal puro. Você deve estar pensando, quer dizer então, que aquele material brilhante e resistente, presente em quase tudo que utilizamos no nosso dia a dia tem como origem uma pedra, um minério? Exatamente! Os metais são produzidos, principalmente, pelo processo de transformação dos minérios. O planeta Terra é rico em minerais. O mineral é um composto inorgânico natural, com composição química definida e propriedades físicas características como, por exemplo, estrutura cristalina, cor, dureza, brilho. Quando essas estruturas são ricas em um determinado mineral ou elemento químico, que é economicamente e tecnologicamente viável para extração, chamamos de minério. Esse é o caso de minérios como a bauxita, por exemplo, utilizada para a produção do alumínio, ou da galena para o chumbo, a magnetita e a hematita para a produção do ferro. O processo de extração do minério é denominado mineração, uma atividade de extração, elaboração e beneficiamento de minerais que se encontram em estado natural, sólido, como carvão, líquido, como petróleo bruto, e gasoso, como o gás natural. Então, a mineração é o processo de extração de minerais ou compostos minerais de valor econômico, os quais serão utilizados por nós para diversos fins. A transformação desses minérios em metal exige muita pesquisa e conhecimento. A ciência encarregada pelos processos de extração e tratamento dos metais para seu uso é chamada de metalurgia. A metalurgia é responsável pela separação dos elementos metálicos dos compostos presentes nos minérios, e pela transformação desses metais que serão aplicados em diferentes setores. Por estarmos circundados e familiarizados com os metais, entendemos que eles são elementos da nossa atualidade, mas a nossa história com os metais é bastante antiga.
Você já ouviu falar na Idade dos Metais? Pois então, há um período da história que hoje é conhecido como Idade dos Metais, quando teria ocorrido o início da metalurgia. A Idade dos Metais é alvo de diversas pesquisas e estudos no campo da ciência, da história e da arqueologia. A descoberta do fogo foi um marco importante para esse período, pois permitiu fundir os metais, que são quase todos sólidos na temperatura ambiente, permitindo moldá-los em diferentes formatos. A fundição é um processo fundamental da metalurgia, que foi possível a partir da descoberta do fogo. No processo de fundição, o metal em estado líquido é colocado em um molde para adquirir diferentes formatos. Com o desenvolvimento das habilidades metalúrgicas foi possível a mistura dos metais, formando as chamadas ligas metálicas. Criando-se assim metais com propriedades diversas, como é o caso do bronze, que se obtém a partir da mistura do cobre e do estanho, e do aço, que é uma liga de ferro e carbono. As atividades ligadas à metalurgia desempenham um papel importante desde a pré-história, acompanhando as diversas necessidades dos seres humanos. Seja em maquinários, indumentários, na área de transportes, agricultura, na construção civil, na arte, no design, em diversas aplicações. A indústria metalúrgica é um ramo que investe em muita pesquisa e tecnologia, e conta com contínua inovação de maquinário e processos técnicos, como ferramental e tipos de fornos. É importante observarmos que o emprego dos minérios e dos metais é bastante vasto e abrangente, assim como as técnicas de metalurgia. Diferentes povos e culturas produzem e utilizam os minerais e metais para suas necessidades e em aplicações variadas. As técnicas e os processos para obtenção também variam, podendo ser artesanais, utilizando tecnologias e aparatos tradicionais, como também utilizando máquinas industriais, o que demonstra a riqueza do universo da metalurgia. O Brasil é um país com grande oferta de minerais. Possui uma diversidade geológica expressiva. Os povos originários possuem vasto conhecimento e já utilizam os minerais há muito tempo, para atender diferentes necessidades e finalidades. Diferentes culturas possuem tradições, técnicas e saberes relacionados aos minerais. Durante o período colonial, não demorou para que os europeus percebessem que havia pedras preciosas e minérios no Brasil. No século XVI, relataram a presença de esmeraldas e outras riquezas minerais, como ouro, cristais, achados de cobre, ferro, pedras verdes utilizadas por povos indígenas, além de ametistas e granadas. Em 1589, instalaram-se as primeiras forjas para a fundição de ferro na região de Ipanema, atualmente Sorocaba, em São Paulo, após a descoberta de magnetita na região. Porém, a exploração mineral começa a ganhar força no século XVII, com as primeiras notícias sobre descobertas de ouro na região de Minas Gerais, Ouro Preto, então Vila Rica e arredores. Principalmente, a partir do século XVIII e XIX, observa-se um aumento da produção e do uso do ferro. A chamada Revolução Industrial, e sobretudo, o advento da máquina a vapor impactaram a metalurgia. No Brasil, surgem as primeiras estruturas fabris para a produção de ferro, como a Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, no século XIX. Em 1876, foi criada a Escola de Minas de Ouro Preto, responsável pela formação dos primeiros metalurgistas brasileiros.
Na primeira metade do século XX, o Brasil entrou num acelerado processo de industrialização. A indústria mineral se fortalece como setor econômico. O Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de metais, minérios e materiais do mundo. O país também exerce um papel de destaque nos debates sobre o setor mineral e seu papel no desenvolvimento sustentável. O universo dos metais é vasto e cheio de diversidade, fomenta debates, conecta diferentes setores e impulsiona pesquisas, conhecimento e inovação.